Ok, estamos de volta. Meio-dia 36, o seguinte. Já estou com o candidato aqui, a Thaídes Oliveira. Nosso tempo está meio corrido, porque na sequência vem o horário político eleitoral, tá certo? A gente volta com as entrevistas com os candidatos. E aqui, olha, tem pergunta. Vamos fazer as perguntas, são 2 blocos de 12 minutos cada um. O candidato tem 2 minutos e meio para responder. E eu pergunto, candidato, boa tarde, já vamos começar. Boa tarde, Marcão. Pode sortear uma pergunta aqui das coligações. Essas perguntas foram feitas pelas coligações, tá certo? Vamos lá. O tema agora dessa primeira é saúde, e a coligação que perguntou é a coligação PCB. Quais são os elementos estruturais fundamentais para se promover uma saúde plena, gratuita e universal para toda a população do Tocantins? 2 minutos e meio. Marcão, e todo nosso querido povo do Tocantins. O problema da saúde já é sabido por todos nós, que é a questão da competência, não é? Da competência e da vontade de fazer. Por isso é que a nossa saúde hoje está sucateada. Nós andamos agora os mais de 70 municípios e a cada município a gente viu que a nossa saúde está na UTI. Pois bem, nós temos que fazer, evidentemente, grandes hospitais regionais, devidamente equipados. Isto é necessário, não é? Mas isso não basta só fazer os hospitais. Nós temos que dar condições de trabalho. Nós temos que respeitar esse profissional da saúde, nós temos que capacitá-los, nós temos que treiná-los, nós temos que valorizá-los e nós temos então que cobrá-los. E é necessário que façamos uma saúde preventiva, que isso também se fala no Brasil a longa data, mas na verdade nunca acontece. E aqui no Tocantins, então, pior ainda, não é? O problema do saneamento básico. Nós aqui não temos 15% de saneamento básico no nosso Tocantins. Isso é lamentável. Asfalto, né? E tantas outras infraestruturas, que isto é de extrema necessidade para que nós então tenhamos uma boa saúde. E evidentemente que nós temos que ter profissionais competentes nos seus devidos lugares, não é? Dinheiro para a saúde tem. A verba para este ano é algo em torno de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Tem tanto que o ano passado o governo não deu conta de usar todo o dinheiro e devolveu uma parte, né, me parece que 50 e tantos milhões, para a Secretaria Nacional da Saúde. Em 2009, o governador Marcelo tirou da saúde 169 milhões de reais para o seu gabinete. Então, falta dinheiro, não falta dinheiro, falta competência e vontade de fazer. E isso a gente tem vontade de fazer e nós vamos fazer. Se for da vontade de Deus e do povo, nós vamos resolver o problema da saúde no Tocantins. Tema agora, educação, candidato. Por favor, eu queria pegar um dos envelopes aqui. São as perguntas, lembrando, né, sempre foram formuladas pelas coligações, estão lacradas, devidamente assinadas. Estou repassando aqui para o candidato, ele vai poder conferir depois. Coligação PCB, considerando que a principal demanda de uma sociedade democrática é uma educação pública universal e gratuita de qualidade. Quais são suas propostas para os meios de viabilizar, como forma de viabilizar esse meio de direito no Tocantins nessa forma não mercantilizada? Esse é outro problema gravíssimo no Tocantins, né? As 3 áreas, saúde, educação e segurança, gravíssima. Mas vamos então responder a pergunta, Marcão. O problema da saúde já começa a nível Brasil, né? Na Alemanha, por exemplo, 85% da verba da saúde, da educação, é investida na classe, no ensino básico e 15% no ensino superior. No Brasil é diferente. 85% vai para o nível superior e 15% para o ensino básico. E nós sabemos que se não tiver o ensino básico de qualidade, nós não vamos ter médico, nós não vamos ter advogado, nós não vamos ter engenheiros. Então esse é um problema sério. Dinheiro na educação tem.
mas nós precisamos de mais dinheiro na educação, isto é sabido, não é? Agora, nós precisamos fazer escolas de tempo integral, que eu chamo ensino integral. Eu não gosto desse termo tempo integral, parece que nós vamos terceirizar nossas crianças, não é? Então eu chamo de ensino integral. Então nós temos que fazer escolas de ensino integral. Isso é necessário. Equipar devidamente essas escolas. Mas eu volto novamente. O mais importante é nós investirmos no corpo humano da saúde. Aí sim, nós temos que respeitar o médico, o professor. Nós temos que valorizar o professor. Nós temos que... Eu vou criar aqui na capital uma universidade para o professor Marcão. Vamos criar aqui uma universidade. Então nós vamos capacitar os nossos professores, né? E vamos então cobrar dos nossos professores. Feito isto, eu não tenho dúvida de que nós vamos melhorar muito o nosso ensino. Eu vejo que quem hoje coloca e indica diretores de escola são políticos. Isso é uma falha enorme, não é? Não é por aí. Favores políticos dentro dessas três áreas é um perigo. Então, o problema da saúde se resolve, da educação, melhor dizendo, me perdoa, se resolve com competência, vontade de fazer e trabalho. Infraestrutura, o senhor pode escolher um envelope aqui das perguntas que foram feitas aí pelas coligações e também a nossa redação fez uma aqui, repetir, não tem participação popular, viu, gente? As pessoas estão mandando mensagem. Ó, essa aqui é do PRTB, então nós vamos substituir por outra. Candidato, pode pegar aqui. PRTB já não faz parte mais, né, do pleito. Então, pelo menos, só explicando, o PRTB não faz parte mais da majoritária, né, mas concorre com deputados federais e deputados estaduais. Perfeito. Essa pergunta é da TV Record, é nossa. O que vemos na infraestrutura são ações paliativas motivadas pela proximidade das eleições, como, por exemplo, lama asfáltica, tapa-buraco. São soluções a curto prazo, ações repetidas ao final dos últimos 3 governos. No estado vizinho Pará, a maioria das obras de pavimentação, o asfalto utilizado é o CBQU, que possui uma longa durabilidade e pouco utilizado no Tocantins. Qual o seu projeto para melhorar a malha viária no Tocantins? Essas obras hoje feitas neste momento da campanha, evidentemente que tem 2 cunhos. Primeiro, enganar o povo. E segundo, fazer caixa para a campanha. Marcão, eu quero dizer a você e todo o nosso povo tocantinense que infraestrutura é de extrema importância para alavancar, para crescer a economia de um estado, de um país, de um estado e de um município, não é? Nós temos que alavancar essa economia e o estado do Tocantins é um estado extremamente rico, não é? Hoje era para a gente estar aí no 10º lugar, nós estamos no 22º lugar economicamente. Por quê? Porque nós não temos infraestrutura. Essa danosa dessa corrupção, que hoje tem número, ela tira esse dinheiro não só da saúde, da educação e da segurança, mas tira também da infraestrutura. Enquanto não investir devidamente, com responsabilidade, com competência em infraestrutura, melhorando essa malha rodoviária nossa, fazendo os nossos moldais que nós temos que fazer, né? E eu tenho uma notícia que nós vamos fazer aqui o entreposto da Zona Franca, lá em Praia Norte. Enquanto nós não fizermos esses deveres de casa, não é? Também qualificar a mão de obra, investir pesado na infraestrutura, criar centros de convenções, nós não vamos conseguir atrair os empresários, tanto do Brasil como fora do Brasil, para vir conhecer as nossas riquezas e as nossas potencialidades, tanto no mundo dos negócios, como no turismo ecológico, né, no turismo religioso e tantas outras riquezas que a gente tem, não é? Por exemplo, a exploração do nosso agronegócio, da pecuária, a exploração do minério, a produção de energia, enfim. Para se crescer a economia de um estado, tem que se pensar na infraestrutura, tem que pensar em logística. Então, a partir de janeiro de 2015, você pode ter certeza, o nosso povo tocantinense está aqui nos ouvindo, nós vamos investir pesadamente em infraestrutura.
porque nós vamos trazer um empresário para o Tocantins para distribuir renda e dar emprego. Nós vamos para o pequeno intervalo, na sequência a gente volta, mais 3 temas aqui e as considerações finais. Ok, estamos de volta aqui na rodada de entrevista com os candidatos, essa rodada que antecede aí o debate. O debate acontece aqui na TV Record dia 26, nesse estúdio aqui, tá ok? Estamos recebendo o candidato da coligação Reage Tocantins, a Thaís de Oliveira, e o tema agora é desenvolvimento econômico. Candidato, pode pegar uma pergunta aqui, pergunta que foram aí feitas pelas coligações. Todas as coligações fizeram perguntas. Tá? Essa aqui também é da TV Record. O Estado possui pouca mão de obra qualificada, energia cara e os programas de incentivo não atraem grandes indústrias para investir aqui, gerando emprego e renda. Qual o seu plano de desenvolvimento econômico para o Tocantins? Marcão, eu volto novamente a dizer que nós temos que alavancar e crescer a economia do nosso Estado, que está estagnada ao longo dos anos. É sabido que hoje nós somos refém do governo federal com mais de 62% do FPE. Então isso aqui é uma questão que não tem outra alternativa senão crescer essa economia. Agora, para isso nós temos que fazer os nossos deveres de casa. Nós temos primeiro que ter uma política fiscal séria, competente, responsável. Isso é fundamental. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra. Eu cheguei, inclusive, a escrever um livro sobre o caixa preta do Sistema S, não é? Que são entidades mantidas pelo governo federal, mantido por tributos, que têm a obrigação e o objetivo principal, que é a qualificação da mão de obra. E, no entanto, não estão fazendo. Então, qualificar a nossa mão de obra, essa política fiscal séria, baixar essa carga tributária, baixar a tarifa dessa energia elétrica, isto é de fundamental importância e no nosso projeto de governo nós acabamos até de registrar que a partir do mês de março de 2015 nós vamos reduzir 10% na tarifa de energia elétrica para você, para a senhora, não é? Vamos reduzir 10% também na tarifa do combustível, álcool e gasolina e vamos também dar um aumento de 15% para aquelas 3 categorias que a gente chama prioritária, que é a saúde, educação e segurança. Então, aí, Marcão, feito isto, o que é que nós temos então? Qual é a economia predominante do nosso Estado? Nós já sabemos, são tantas, mas aqui eu quero enumerar as 4 novamente, que é o agronegócio, que é a produção de energia, que é a pecuária e a exploração de minérios e também o turismo ecológico. Então nós temos que, feito esse dever de casa, nós temos que investir nessas 4 áreas, nessas 5 áreas, não é? E aí sim, aí os nossos jovens, que hoje nós temos mais de 50 mil jovens aqui que nem trabalham nem estudam. Ok. Segurança pública é o tema agora. Por favor, sorteia uma pergunta para a gente. Sorteia aí um envelope. Veio 2 aqui. Deixa eu separar. Aí, este aqui. Vamos lá. A pergunta aqui é da coligação, da TV Record aqui, tá? Nos últimos anos, os tocantinenses vêm cada vez mais convivendo com a criminalidade. Um dos fatores da influência desse aumento é o consumo de drogas. O candidato tem algum plano da segurança pública para a sua estratégia para combater as drogas? Esse é um caso seríssimo, né? Esse tal do crack está acabando com essa nossa geração de jovens. E isso não é só no Tocantins, é no Brasil. Mas aqui está pior. Aqui nós estamos vivendo um momento ainda pior. Mas isso aqui, Marcão, é uma série de coisas ao mesmo tempo que um governo de Estado tem que estar muito atento, não é? Essas escolas de ensino integral é muito importante. A parceria com as igrejas, não importa qual o seu segmento da igreja. Então, essa parceria com a igreja, a partir do ano que vem, nós vamos fazer essa parceria com a igreja, porque a igreja tem um serviço prestado social muito grande.
não é? Também vamos incentivar o esporte. O esporte, você consegue tirar essa criança das ruas através do esporte. Nós temos que oferecer cursos gratuitos, profissionalizantes. Os nossos jovens estão precisando de oportunidade. E, lamentavelmente, eles não têm oportunidade. Eu tenho visto isso nos 4 cantos desse nosso querido estado por onde eu ando. Os garotos, os adolescentes, eles não têm oportunidade. E nós temos que criar essas oportunidades, não é? E em termos de segurança, aí sim, a nossa segurança está sucateada. Eu tive numa cidade do Bico do Papagaio agora recentemente, eu fui visitar um militar e percebi que aonde ele estava trabalhando era um trabalho análogo, era um trabalho de escravo, de escravidão. E até perguntei a ele, quando os bandidos chegam à sua cidade, ele me disse, eu preciso saber antes para que eu saia correndo, porque senão eu sou o primeiro a ser morto. Ou seja, o nosso Estado está vivendo um momento de extrema desmoralização, tanto política como econômica e outras mais. Nós precisamos resgatar o Tocantins. 10 segundos. Nós precisamos resgatar esta credibilidade nossa. Resgatando essa credibilidade, a coisa muda. E o craque, os nossos jovens, nós vamos acompanhar os nossos jovens de perto. Nós vamos dar oportunidade a eles, viu? Gestão pública, candidato, por favor. O último tema, depois das considerações finais. Escolha uma pergunta, por favor. Pode escolher. Gestão pública. Essa é a última pergunta. Na sequência, o candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. Essa aqui é do PSOL. Por que o atual governo e presidente do GEPREV não falam com a imprensa e sociedade sobre o que aconteceu? O que está acontecendo com as aplicações financeiras realizadas pelo Instituto? Visto que, segundo os dados já divulgados pela imprensa, existe um problema grave de aplicação mal feita nas instituições financeiras não confiáveis que causaram um rombo de aproximadamente 500 milhões de reais à aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Como o senhor pretende resolver isso? O problema do Tocantins além da competência que, lamentavelmente, esses nossos gestores, essas 2 famílias até hoje, mostraram que não têm competência, o problema maior é a honestidade. O problema do GEPREV é gravíssimo. Já não tinha mais aonde lesar o erário público, porque só esse governo arrecadou quase 40 bilhões de reais, gente. Nada foi feito na saúde, nada foi feito na segurança, nada foi feito na educação, não houve investimento em infraestrutura, mas não tendo mais da onde tirar, foi lá no dinheiro do segurado, dos RPPS. Aqui, o nosso Fundo de Previdência Social, IGPREV. Como se o dinheiro fosse deles, meter o cheque, assinar o cheque e transferir o dinheiro para tudo quanto é conta, não é? Isto é um bando de ladrão roubando o povo. A história do IGPREV foi só a gota d'água, foi só para mostrar para o povo do nosso querido estado do Tocantins, o grau de responsabilidade e de honestidade desse pessoal. E, lamentavelmente, a coisa está parada. Não é? Mas esse pessoal que desviou esses 500 milhões de reais do IGPREV, que proporcionalmente aos outros fundos de previdência do país, é o maior rombo. Não é? E eu já tinha, Marcão, há uns 11 meses atrás, eu já tinha denunciado na tribuna do Senado Federal a respeito desses RPPS. Então, eu sabia que isso não era segredo, não é? Que isso ia acontecer no nosso estado. Agora, aqui no Tocantins, conforme o Ibope disse, nós somos o 23º estado da federação em termos de transparência. Aqui se esconde tudo, só não se esconde aos olhos de Deus. Isso eles não vão esconder. E eu acredito também na nossa justiça. Eu acredito que esses malandros que roubaram o dinheiro dos nossos segurados,
que eles vão bater na porta e não vão ter aposentadoria, eles vão ter que pagar por isso. E se a gente assumir o governo, você pode ter certeza que cada centavo desse eu vou buscar de volta e levar para os cofres do IGPREV. A questão do tempo a gente tem relevando bastante, porque 1 hora a rede corta, porque tem a propaganda, né, política eleitoral. Candidato, 2 minutos para as considerações finais. Eu gostaria que fosse obedecido os 2 minutos, secretário. Perfeito. Primeiro eu agradeço, Marcão, essa oportunidade da Record, porque é só desta forma que nós podemos, então, ir até o eleitor, a eleitora, né, o povo tocantinense, e a gente expor as nossas ideias. Né? Eu sou de família muito pobre, nasci aqui muito próximo hoje Tocantins, eu fui criado aqui às margens do Rio Araguaia, meu pai era me tornei um empresário, estudei, me tornei um empresário, graças a Deus, muito bem sucedido. Não é? Estou na política, mas não preciso da política financeiramente para viver, graças a Deus. Eu amo esse estado, sou um sonhador e gostaria de ver esse estado em outras situações, senão essa que hoje nós estamos vivendo. Então, eu sou um sonhador e um idealista. Por isso, então, eu descruzei os braços, coloquei o meu nome à disposição de todos vocês. E peço a vocês que analise carinhosamente a nossa história de vida e que não percam a esperança. Tudo que está aí no Tocantins hoje, né, essa instabilidade econômica, financeira, enfim, essa saúde na UTI e tudo mais, isso é culpa nossa, é culpa minha, é culpa de cada um de nós tocantinenses. Mas nós temos o poder na mão, que é o voto. E esse voto, esses malandros não dão conta de tirar de nós. Eles podem até querer comprar de vocês, mas não dá conta de tirar. Então, através do voto, nós podemos mudar tudo isso que está aí. Então, eu deixo uma mensagem de que nós não podemos, em momento algum, perder a nossa esperança. Porque o nosso querido Tocantins, além de um povo tão bom, um povo tão hospitaleiro, esse estado é tão rico, gente. É rico em água, é rico em pedras preciosas, é rico em tudo. Não vamos perder a esperança. Obrigado, candidato. Olha só, terça-feira da semana que vem a gente volta com mais uma rodada de entrevista, o candidato Marcelo Miranda, e na quarta o candidato Sandoval Cardoso. Estou indo embora, grande abraço, tchau.